Sempre que a gente trabalha com CSS, a gente precisa alterar propriedades dentro de uma classe CSS. Porém, existem propriedades como, por exemplo, margin e paddings que a gente pode alterar cantos distintos. A questão é, será que a gente consegue alterar todos os cantos em uma única linha? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. A gente vai aprender esse truquezinho do CSS que vai te poupar muito tempo e vai deixar o teu código muito mais limpo. Então, se tu tá curioso para saber um pouco mais sobre isso, fica aqui comigo e bora lá. Perfeito, então, pessoal, a gente já está aqui na tela do meu computador e a gente consegue ver que eu tenho simplesmente uma tela padrão onde eu tenho um background purple e eu tenho um background black, onde eu estou tentando simular pai e filho. Se vocês forem aqui no HTML, vocês vão conseguir ver que eu tenho uma classe container e uma classe position, ou seja, container é o meu background purple e position é o meu background black. Por quê? Porque é simplesmente pai e filho, né? Eu estou tentando simbolizar essa hierarquia que é bem comum nas páginas HTML. Então o que a gente vai fazer aqui? Se eu vier aqui no CSS, pode ver que no meu container eu tenho simplesmente o meu background purple, eu tenho simplesmente um height e um overflow, que não vai interferir em nada aqui para o nosso exemplo. E aqui na minha classe position eu tenho o meu background color, eu tenho um width que eu setei aqui e também tenho um height. O que a gente vai fazer aqui, pessoal? Nós vamos trabalhar com diferentes posições. Imagina aqui, eu tenho o meu elemento filho aqui, mas eu preciso posicionar esse meu elemento filho ao longo aqui da minha página, ao longo do meu elemento pai. Ou seja, eu não quero deixar ele fixo aqui no meu topo. A gente tem positions também no CSS, mas a gente pode trabalhar com outros recursos como margins e paddings para que a gente já consiga posicionar isso. Então o que a gente vai fazer aqui? Imagina que eu queira dar uma margin top para esse carinha aqui. O que eu preciso fazer? Eu preciso vir aqui no meu position e simplesmente dizer margin top e dizer que vai ser, por exemplo, 10 pixels. Posso fazer isso. A partir do momento que eu colocar 10 pixels, ele já vai automaticamente ajustar aqui o meu margin top. Mas não ficou legal ainda. Eu tô com ele colado aqui, né, na minha margin left. O que eu posso fazer? Posso vir aqui e simplesmente colocar o meu margin left. Posso colocar 10 pixels aqui que ele já vai automaticamente centralizar aqui. Mas agora imagina que o meu margin bottom e o meu margin right, ele não está sendo visível porque eu tenho uma tela maior, né? Porque eu tenho um background purple maior. Mas se eu viesse aqui e colocasse, por exemplo, o meu margin right como 10 pixels, pode ver que nada iria mudar aqui. Eu ia continuar tendo a mesma visualização. Mas se eu viesse aqui e colocasse um width de 6M, por exemplo, vocês podem ver que aqui eu já teria também a minha margem definida. Então eu consigo aplicar margem em todos os cantos através dessas propriedades. Da mesma forma que eu consigo vir aqui e colocar um margin bottom de 10 pixels. Só que qual que é a grande questão aqui, pessoal? Imagina que eu tenho uma aplicação grande, eu tenho uma página grande, imagina que para todas as classes eu tenho que fazer isso com proporções diferentes, com valores diferentes. Então, em todas elas eu teria que criar 4 propriedades diferentes, eu teria que simplesmente simbolizar top, right, left, bottom para todas as minhas classes, simplesmente para poder dizer que é 10 pixels. Nesse ponto que entra o recurso do CSS Inline. Então eu consigo fazer isso em uma linha só e consigo também setar valores diferentes. Imagina nesse exemplo aqui que eu quero manter 10 pixels para todos. O que eu posso fazer para solucionar isso, para deixar o meu código limpo? Eu posso simplesmente colocar aqui margin e repara que eu não estou especificando se é top, left, bottom, eu não estou especificando, eu estou simplesmente dizendo que vai ser margin por um todo e eu posso colocar aqui como 10 pixels. Se eu remover essa parte de código aqui, vocês podem ver que o comportamento dele vai ser igual, ele manteve todas as margens. Por quê? Porque quando eu digo margin 10 pixels, eu estou simplesmente dizendo, ó CSS, eu quero que tu aplique 10 pixels em todos os cantos, em tudo referente à margem. Eu não estou especificando qual margem eu quero, por isso aplique em todos. Da mesma forma que eu posso fazer com um padding, eu posso ter um padding aqui de 10 pixels, mas claro que ele não vai mostrar nada aqui porque eu estou aplicando um padding no filho, né? Então eu posso ter aqui um padding de 10 pixels, se eu tivesse algum conteúdo aqui dentro, ele ia mostrar esse padding melhor. Mas ao mesmo tempo, pessoal, eu consigo também setar valores diferentes. Se eu quisesse voltar aquele meu margin top, right, left, enfim, como a gente fez antes, eu conseguiria fazer o seguinte, 10 pixels, 10 pixels, 10 pixels, 10 pixels. Então aqui eu estou simplesmente dizendo que vai ser o meu top, left, bottom
e write. Eu tenho essa definição também através dos 4 valores. E quando que eu vou utilizar isso, pessoal? Simplesmente quando eu quiser ter valores diferentes. Então imagina que no meu top eu quero ter 2 pixels somente, mas eu quero manter o restante de 10 pixels. Repara que eu tenho aqui uma margem top de 2 pixels. Deixa eu só aumentar aqui para ficar mais nítido. Vamos supor que eu preciso de 5 pixels ao invés de 10. Eu vou ter aqui uma margem top de 5 pixels e vou manter o restante como 10 pixels. Da mesma maneira que eu posso mudar, por exemplo, o meu left, posso mudar o meu bottom, mas a grande questão é, com apenas uma linha de código, pessoal, eu consigo simplesmente setar as 4 propriedades diferentes. Eu sei que aqui pode parecer um pouco confuso a primeira vez que tu bota o olho no código, tu vê simplesmente margem com 4 valores, o que são esses valores? Eu sei que talvez na questão de entendimento do código seja melhor eu ter top, left, right, isso é mais entendível, porém, a partir do momento que a gente começa a desenvolver cada vez mais e mais páginas, a gente vê que é muito útil utilizar o CSS Inline, porque ele vai poupar o nosso tempo e a gente já vai bater o olho e vai entender, ok, eu sei o que é, aqui tem 5 pixels de top e eu preciso ter 10 pixels no restante. E da mesma forma, pessoal, eu consigo fazer isso aqui para padding. Assim como eu consigo colocar um padding de um valor só, eu consigo fazer a mesma coisa, eu consigo especificar os 4 valores aqui no padding. Então, todos os recursos que a gente utiliza para cantos, né, como por exemplo, top, left, right e bottom, eu consigo utilizar dessa maneira. E isso aqui, pessoal, é o famoso CSS Inline. Isso aqui é o truquezinho que a gente tem para poder utilizar as 4 propriedades em uma única linha. Então, pessoal, eu espero que tenha ficado claro esse vídeo sobre o CSS Inline. Eu espero que tenha ficado claro esse recurso. Eu espero que seja novo para ti, que tu possa utilizar também nas tuas páginas. Eu te agradeço de coração por tu ter ficado comigo aqui até o final do vídeo. Eu também te peço para tu te inscrever aqui no canal, curtir e compartilhar, porque fazendo isso tu ajuda muito o nosso trabalho mesmo. Então eu te vejo no próximo vídeo. Fica bem, bons códigos e até mais.